Agora, né? professor, me responde uma coisa. A gente está falando aqui o Estado tira a autoridade do pai, né? Agora, em si falando de professor, isso piora ainda, né? Porque a gente vê relatos aí de alunos, diversos relatos, como é que se resolve uma política com políticas públicas, como é que se resolve uma situação dessa? Principalmente, professor que é graduado em Educação Física, que é uma matéria que também foi tirada à força da escola, da matéria dentro da escola, e que eu achei um erro gravíssimo tirar a matéria onde o aluno se via como válvula de escape, de repente, para os seus problemas até familiares, para os seus problemas, conflitos dentro da sala de aula, porque isso acontece mesmo, onde vivem 30, 40, 50 jovens, imagina os conflitos, e uma oportunidade do aluno se integrar na aula de Educação Física, é tirado o poder da matéria, e quando é tirado o poder da matéria, é tirado o poder do professor também. Como é que se resolve isso? Como é que está a situação disso, né? Olha só, hoje nossa educação, ela vive uma educação de fantasia, né? A gente pega aí o IDEB 2.8, aí o outro fala que agora está 3.6, como se fosse alguma coisa 3.6, 2.8. Um IDEB desse, num país nosso que é o 58º no mundo, dentro desse IDEB. E a gente vive a meritocracia hoje na escola. O que é isso? A professora pega esse aluno, dentro do ensino fundamental, passa esse aluno, se passar a grande parte desse aluno, ela vai ganhar um prêmio que é o 14º. E esse aluno chega lá no primeiro ano do 2º grau sem saber ler e sem saber somar as contas básicas. Isso a gente recebe. Mas, ao mesmo tempo, esse professor, ele é obrigado a fazer isso pelo Estado. Porque no momento quando ele começa a reprovar vários alunos, começa a realmente a cobrar aquilo que lhe é exigido, ele é chamado. Por que daquilo? Você está totalmente errado. Mas como é que o professor está errado? Se o professor hoje tem um salário aviltante, há uma desvalorização do profissional muito grande, esse professor recebe uma pressão muito grande, porque a maioria trabalha em comunidades. E essas comunidades são comunidades violentas, que os alunos eles ganham muita força com os maiores, então ameaçam o professor o tempo todo. O professor está lá com uma turma que deveria ter 20 a 25 alunos, ele costuma às vezes ter 40, 50 alunos numa sala de aula. Numa sala de aula totalmente sem estrutura, né? Estrutura, quando você fala assim, tem ar-condicionado, não tem não, mas é estrutura sonora também. Aquela sala não é adequada para se dar uma aula, para ele trabalha com música, ele sabe o que eu estou falando. Então, essa escola é localizada, às vezes, no meio de uma estrada, onde passa carro toda hora. Então, tudo é feito assim, dá para montar uma escolinha ali, vamos montar. Monta a escolinha ali em qualquer lugar. Então, o que eu vejo não é a desvalorização do profissional professor, é a desvalorização do aluno. O aluno não tem valor nenhum para nossas políticas públicas. É só um número. Exatamente, só um número. Então, quando eu falo assim, valorização do profissional da educação, é valorização da merendeira, é valorização do inspetor escolar, é valorização do porteiro, do cara que faz limpeza, porque quando o cara trabalha com educação, ele tem que ter preparo, saber o que está recebendo. Então, ele, para ser preparado, não basta ele saber cozinhar. Ele está lidando com um monte de crianças que hoje têm problemas psíquicos graves, a maioria tem problemas psíquicos de violência, na hora que nasce, da liberdade está restrita. Então, todos esses profissionais da educação têm que ser um grupo só, todos eles têm que ter preparado para isso e têm que ser valorizados para estarem dentro da escola. Então, hoje você vive assim uma contradição. O cara que estuda em escola pública, quando chega à universidade, ele vai estudar em escola particular. E o cara que estuda nas melhores escolas particulares, eles pegam as vagas das escolas públicas. Então, quer dizer, isso é uma contradição. O porquê disso? Na minha época, quem estudava escola pública era quem não sabia nada, que lá pagou, passou. Assim a gente falava na nossa época, né? E hoje houve uma inversão. Em 82, houve uma abertura da escola, nos anos 80, não digo nem 82, nos anos 80, houve uma abertura, então todas as crianças que não frequentavam essa escola pública, pela lei foram obrigadas a entrar, e aí se ganha prêmio de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa tudo, tem Bolsa tudo, né, aqui. Essa criança está lá, pelo menos isso.
grande parte dessas crianças estão hoje dentro da escola. Mas se você pegar que ainda existe 5% do país ainda fora da escola, você calcula 5% de 180 milhões aí, vamos botar de crianças, 70 milhões, você vê a quantidade que ainda está fora da escola. É muita coisa. E você continua ainda com índice de analfabetismo enorme dentro do país. Então, o que eu vejo hoje é a educação parada, totalmente parada, estagnada. Por quê? A escola também ela não se projetou para receber esse novo aluno. Não é só esse aluno da comunidade. O aluno da comunidade, todos eles têm um celular, todos eles viajam pelo mundo inteiro, todos eles recebem uma informação muito maior do que a minha geração. Então, existe um outro lado. Alguns professores ainda se colocam também como Deus. Eu sou o dono do saber, eu sou o dono de tudo. Não, existe o saber que vem de lá para cá também, que você tem que adaptar o seu conhecimento. E aí tem um apoio do Estado, tem um apoio da prefeitura, que isso não existe. A escola ela fica por conta própria, isolada do mundo. Não tem segurança, não tem... Totalmente vulnerável, né? Totalmente. Isso aí não... Aí eu dou aula em determinadas escolas, eu fico envergonhado. Uma vez eu cheguei para o menino da limpeza, falei assim, a quadra onde eu fui exercer minha profissão lá, meu lado laboral, estava imunda. Aí eu parei e falei assim, eu não posso dar aula. Aí chamei o rapaz da limpeza, falei, você tem filho? Ele falou, tenho. Seu filho estuda em escola pública? Ele falou assim, estuda. Quando você chega lá na escola para deixar seu filho, você olha a quadra. Se a quadra estiver imunda, você deixa seu filho assistir aula naquela quadra? Ele falou, claro que não. Eu falei, então por que você deixa isso aqui sujo dessa maneira para o filho dos outros assistirem a aula aqui? Aí ele ficou sem graça, na mesma hora ele foi lá varrer. Eu falei, rapaz, eu tenho assim, quando você falou de criança, eu dou aula desde a pré-escola até a universidade. E dou aula para a EJA, que é jovens e adultos. E sou diretor de uma escola também. Então, por que eu peguei os pequenos e mantive? Eu não tenho mais necessidade de dar aula para criança pequena. Mas é onde eu mais me divirto, é onde eu mais consigo ensinar, é onde mais sou ouvido. Porque hoje, que eu te falei, quando chega a adolescência... É complicado, né? A coisa se complicou muito, 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 muito. Eu tenho até um professor de história aqui atrás, o professor Carlos. Nós vínhamos aqui no carro hoje comentando sobre isso. Como a coisa... E aí, se você não tem uma liderança, um diretor preparado, um adjunto preparado, uma equipe pedagógica preparada, essa coisa piora muito dentro da escola. Né? Imagino. Porque é muito bacana quando você entra numa escola pública, encontra ela toda pintadinha, os banheiros... O próprio aluno, quando ele vê essa arrumação, eu acho que é do ser humano. Quando ele vê tudo arrumado, ele fica com vergonha de jogar uma coisa no chão ali, que ele fala, opa, não pode... Não posso jogar nada no chão. Agora, se ele entra na escola, estão todas as janelas quebradas, ar-condicionado, o banheiro está quebrado. Aí, para ele, falou, isso aqui é ótimo, vamos lá.